Olá, professores e avaliadores. Meu nome é Bruno Romero Comim e eu faço parte do grupo de alunos da Univesp Agudos. O nosso projeto, que começou com 8 integrantes, passou por alguns desafios logo no início, e logo no primeiro mês, 5 integrantes se afastaram, restando apenas eu, Adalto e José Gabriel. Como vocês podem ver, os nomes estampados na tela. Vamos desenvolver praticamente em tempo real uma ferramenta capaz de atender simultaneamente a cada um dos requisitos do projeto. Esperamos que, ao final dessa apresentação, fique claro como a nossa abordagem não só resolve os desafios propostos, mas também cria uma base sólida para futuras expansões e melhorias. Então vamos ao que interessa? O principal desafio desse projeto era atender todos os tópicos do enunciado. No entanto, ao entrevistar a empresa, identificamos um problema ainda mais significativo: a lentidão no desenvolvimento do sistema interno. Para enfrentar essa questão, decidimos não apenas seguir o caminho tradicional de novas criações de ferramentas, mas também propor uma metodologia que aproveite o potencial da inteligência artificial para otimizar processos já existentes. Embora essa abordagem possa parecer um desvio do foco inicial, ela se alinha perfeitamente aos tópicos do enunciado. Isso acontece porque a empresa já utiliza todas as ferramentas necessárias, como banco de dados, framework web, nuvem, acessibilidade, controle de versão e a API. O grupo Univesp contribuiu ativamente para atualizá-las, respeitando as limitações de segurança que nos impedem de demonstrar os códigos internos que fizemos. Pensando nesse problema que temos, não podemos demonstrar o código da empresa, mas temos que demonstrar no vídeo a prática. E para mostrar a simplicidade e eficácia dessa metodologia, nós vamos criar um novo projeto do zero, desenvolvido especificamente para este vídeo, o que atenderá simultaneamente a todos os requisitos do enunciado. Bom, o primeiro tópico do enunciado é o banco de dados, né? A gente vai atingir esse tópico agora junto com o nuvem. Tá? Nós vamos hospedar no Render, pois o Heroku não é mais gratuito. Isso é até bom, né? Porque acontece ao vivo mesmo, né? Então eu estava abrindo a conta no Heroku com uma MySQL e ele pediu meu cartão de crédito. Tive que desviar o caminho então e acabei de abrir a conta aqui no Render, tá? Então dashboard do Render. Se esse tópico funcionar, a gente já atinge banco de dados online e já atinge também o Cloud Computing, né? A nuvem, que o dashboard Render é totalmente online. Não tem nada hospedado aqui na minha máquina de banco de dados. O Admin, que é o programa que acessa o banco de dados do Postgre, e colocar os dados que foram fornecidos pelo Render, aqui como o hostname, a porta, o nome do banco de dados do usuário e a senha. Quando eu clico em salvar, ele abre para a gente o nosso banco Univesp, que não tem ainda nenhuma tabela criada, então a gente vai criar a primeira tabela para o nosso projeto. Mas já estamos acessando, já concluímos então um terço de todo o projeto, que seria o banco de dados em nuvem, né? Isso já está funcionando, só precisa ser configurado agora. E escreva um texto falando o que eu quero. Considerando que temos a database acima, pode gerar um script de criação de uma tabela clientes fictícia, já com 3 clientes cadastrados, por favor. A gente vê que sem mudar uma vírgula, a Karen retornou sucesso e já criou a nossa tabela dentro dos esquemas públicos, tabela clientes. Então concluímos assim a população de banco de dados e a utilização de nuvem. Com 2 tópicos superados, banco de dados e nuvem, temos um banco de dados no ar. E vamos partir para o segundo tópico, que é o Framework Web. O Framework, na verdade, é uma tela de interação do usuário, então ela tem que ser a última camada do negócio a ser desenvolvida, junto com a acessibilidade, e o controle de versão fica um pouco antes disso. Então a gente tem que fazer a API. Qual que é o trabalho da API? É buscar os dados no banco de dados e disponibilizar esses dados para que o front-end, né, o Framework Web, receba e distribua isso de forma acessível para o usuário. Tá? Então a gente vai começar com a API. A gente vai usar um projeto em Python, que é a linguagem mais famosa para inteligência artificial. Então a gente vai criar aqui um arquivo novo, API Python. Essa API a gente vai pedir para a inteligência artificial, através de um chat, criar para a gente de forma totalmente automática. Então crie uma API que se conecte ao banco de dados PostgreSQL e retorne todos os dados da tabela clientes em formato JSON, que é um formato utilizado pela API REST. Tá? Inclusive eu vou falar aqui para a própria inteligência em formato de API REST. Então crie uma API que se conecte ao banco de dados e retorne todos os dados da tabela clientes em formato JSON, API REST. O caminho será localhost clientes Univesp e daremos um GET para ter esse retorno. O GET é uma forma de buscar os dados. Tá? A gente vai dar um GET nesse caminho que eu escolhi aleatório, que poderia ser o site do cliente, por exemplo,
mas a gente vai ter o nosso localhost aqui, nossa tabela de testes. Então será localhost barra clientes Univesp, dando um get, a gente vai ter um retorno de JSON sobre usuários, host, porta e senha. Quero que todos sejam parâmetros para que eu coloque posteriormente. Então o que eu estou falando para ele é que eu não vou fornecer agora usuário e senha, mas ele deixa um espaço ali para eu digitar. Então, você vê que a própria inteligência artificial digita todo o código automaticamente. Ela gera uns problemas aqui com o import, mas esses problemas são resolvidos instalando esses pacotes. A gente não vai entrar nesse mérito agora, pois não é parte do projeto. Mas hoje eu vou instalar esses pacotes e vou retornar já com a API funcionando. Basicamente, ele se conecta, né, nesses dados que a gente passou e retorna um select asterisco from clientes. Mais básico que isso, impossível. Como só temos 3 clientes, ele vai trazer para a gente um JSON dos clientes. Depois ele vai encerrar o banco de dados e deixar em tela todo esse retorno usando esse componente já pronto do Flask. Então a gente não precisa fazer basicamente nada. São literalmente 47 linhas para montar uma API. Essas duas últimas linhas só dizem que quando eu apertar F5 para debugar o arquivo, o próprio Python já vai trazer para a gente o projeto funcionando aqui embaixo. Deixa eu só validar o projeto base. Projeto validado, é só tirar o projeto base do .config, F5, ele vai iniciar o debug e já significa que o servidor está no ar na máquina local porta 5000. Então quando eu vier em qualquer teste de conexão API, porta local 5000 get, como a gente colocou que o método é get, que é só para get clientes, né? Literalmente para retornar os clientes. Eu coloquei propositalmente um Y aqui no final para mostrar que ele não funciona. Mas quando eu tiro o Y e clientes-univesp, ele me retorna direto do banco de dados que está lá em nuvem, lá no render, a data do cadastro, data de nascimento, e-mail, ID, nome, telefone, que foram aqueles dados que a inteligência artificial criou para a gente. Então, mais uma vez, em poucos minutos a gente tem uma API rodando de inteligência artificial na prática, tá? Com isso a gente conclui mais um tópico, que é a API. Agora a gente vai para a fase final, a gente tem 2/3 prontos, a gente vai para a fase final, que é a acessibilidade e o framework web, tá? Que vai retornar para a gente esses dados tratados em tela. Bom, então agora que já encerramos o banco de dados em nuvem, já temos uma API funcionando, a gente vai trabalhar com o controle de versionamento do GitHub. Aqui quando a gente vem no controle do código-fonte, ele já está plugado no GitHub da Univesp. Então aqui a gente tem que eu mudei ele de pasta, exemplo cliente, que a documentação agora foi modificada de pasta, então eu posso preparar essas alterações para subir, posso realmente remover o arquivo que foi removido, subir a API e também o cache de configuração. Isso daqui eu posso ignorar ou não. O que importa são esses dois arquivos. Vamos remover esse para demonstrar que um arquivo pode ser ignorado também. E vamos subir a alteração. Então, Univesp, o que eu fiz de alteração? Criação da API e estrutura de pastas. Então essa versão é a que vai para o GitHub. Quando eu confirmar a alteração, ele já sobe aqui o início do projeto e a criação da API e estrutura de pastas. Quando eu entro no GitHub, a gente já vê o projeto base aparecendo aqui, consegui enxergar o código e tudo que foi feito agora. Então tudo está integrado, o controle de versões está funcional. Bom, agora para concluir, a gente só precisa de um framework web demonstrando com acessibilidade esses dados que a gente criou dentro de uma página web. Após 10 minutinhos de conversa, consegui gerar a API e fazer funcionar. Ele gerou esse index.html, agora a gente tem mais arquivos aqui para enviar, para configurar, mas ele gerou esse index.html simples, que traz um título cliente Univesp, com nome, e-mail, telefone, data de nascimento de cadastro, puxando da tabela cliente. Essa tabela foi conectada em AngularJS, via API, com a API que foi gerada em Python, para exemplificar. Então, estou dando um get na API exemplificada, não tenho senha para a API, ele traz aqui para mim possíveis erros, resposta inesperada, formato de dados, erro, buscar clientes, o tipo do erro, enfim, traz vários retornos. Nada disso eu precisei colocar à mão. Se eu não fosse desenvolvedor de AngularJS, também nem precisaria entender o que está aqui, eu simplesmente colei o código do jeito que veio, eu só preciso saber pedir, e essa é a vantagem da inteligência artificial, tá? Você precisa ter uma visão geral do projeto de desenvolvimento, não ser um desenvolvedor exatamente. A gente vai pegar aqui, por exemplo, esse arquivo e vai abrir ele, né, essa é a pasta original do projeto. Então a gente vai abrir ele e vai ver que ele já retorna formatadinho pra gente, nome, e-mail, telefone, data de nascimento, cadastro. Agora seria só deixar bonito, dar cor. Eu poderia colocar um botão, pesquisar, poderia colocar um botão para pesquisar por nome. Agora as possibilidades são infinitas. Mas como a gente está só montando um projeto do zero, e o nosso foco também não é ser designer, né, é ser engenheiro, a gente já sabe que está tudo funcionando e como tudo funciona, encerrando aqui todos os tópicos do projeto. Tá? Eu espero que esse vídeo traga clareza sobre a facilidade da inteligência artificial sobre os tópicos do enunciado. Esse projeto poderia ter sido feito inteiro em inteligência artificial, mas a gente resolveu ainda ajudar uma empresa, então agora a SPSP utiliza essas ferramentas no dia a dia, o que facilita ainda mais o desenvolvimento e a produtividade da empresa. Tá? Eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos, principalmente ao acompanhamento da nossa orientadora, que foi sempre muito bem, não só crítica, né? Ela foi bem crítica, não foi passando a mão na cabeça de ninguém, que fez a gente se mexer um pouco, sair da zona de conforto, mas ela sempre esteve disposta a ajudar realmente. Tá? Então nossa apresentadora aí, nossa orientadora sempre foi muito parceira. Tá? Então eu queria agradecer principalmente a Franciele e a toda a Univesp pela oportunidade de apresentação. Espero que tenha sido bem claro.
O tempo se alongou mais do que eu gostaria, mas a gente fez um projeto do zero, já esperava que não fosse tão simples. Obrigado.